Olá, seja bem-vindo ao Gerência Quality Podcast, que é um podcast voltado para aquele pessoa que vive o meio da qualidade, que busca conteúdos especiais que vão trazer e agregar para o seu dia a dia. Nós somos do laboratório e também da área de atuações de análises, que vão trazer vários conteúdos para poder agregar para o seu dia a dia. O Gerência Lab é uma empresa voltada para o ramo de sistemas, um sistema Lean, que é o principal dentro do nosso podcast, juntamente com a empresa Equality, que é uma empresa voltada para o ramo da qualidade. Por isso que você está vendo este nome, Gerência Quality Podcast, né, que é o nosso foco aqui dentro do conteúdo. Eu vou passar um pouquinho para a Natália, que vai falar um pouquinho sobre a Equality, a empresa que está parceira junto conosco nesse podcast. Olá, pessoal, tudo bem? Então, a gente resolveu unir, né, essas duas forças aí na área da qualidade para que a gente possa levar mais conteúdo, mais conhecimento para vocês em termos de qualidade. Então, o Gerência Lab já é um sistema Lean extremamente disseminado aí na área de laboratórios e a Equality trabalha com a parte de consultoria, gestão da qualidade, treinamentos, tanto na 17025, que é uma norma para laboratório, mas a gente também atua nas normas 9, 14 e 45 mil. Então, o nosso objetivo é realmente trazer informações de qualidade para vocês, alavancar, né, esse processo da qualidade para quem realmente vivencia essas normas e esses conteúdos, aí, as dificuldades que a gente passa dentro das nossas organizações. Então, por isso o nome Gerência Quality. E aí nós queremos dar as boas-vindas para você nesse primeiro episódio do Gerência Quality, do qual hoje nós vamos abordar um assunto muito importante para o meio ambiente, para o ecossistema de laboratórios. E conosco aqui hoje se encontra uma convidada muito especial, que é a Claudimeia Diniz. Ela vai estar batendo um papo conosco aqui, trazendo esse conteúdo para você, para que possa enriquecer mais ainda o seu dia. A Claudimeia Diniz, ela é bióloga, ela é especialista em gestão de pessoas, com uma vasta experiência dentro do processo de laboratórios ambientais. Ela também tem uma trajetória reconhecida como líder em desenvolvimento humano. Ela foca muito dentro dessa área, uma das suas especializações. Junto com isso, ela atua como instrutora, palestrante, com diversos conteúdos, do qual eu tenho certeza que você vai gostar muito, caso você procure ela, para que você possa ali também entrar dentro desse meio de desenvolvimento pessoal e empresarial. E a Claudimeia também ela é formada dentro da parte de desenvolvimento humano, segurança alimentar e técnica relacionada dentro da sua área. Hoje, ela é sócia do laboratório Bioprolab, um laboratório de controle de qualidade, onde atua no nível de estratégia e de instituição empresarial. É isso mesmo, né, Claudimeia? Falei certinho o seu currículo? Isso mesmo, né? Eu quero agradecê-los pelo convite, é um prazer estar aqui falando desse tema que é muito desafiador para os laboratórios. Falar sobre cultura de laboratório é um tema muito desafiador, mas também muito relevante, né? De muito impacto, porque é um tema que abrange não só laboratórios especificamente, né? Retrata também das dores de qualquer empresário. Então, é com alegria que eu recebi esse convite para poder dispor com vocês sobre esse tema. É um tema de total relevância, inclusive dentro dos requisitos da norma ISO 17025 e que não é tão tangível, né? Então, nesse sentido, eu acredito que, de fato, vai ser uma manhã aí bastante proveitosa. Com certeza, Claudimeia. E para não ficar na dúvida qual é esse tema, para você não ficar na expectativa, nós vamos falar sobre os desafios da cultura em laboratório. Qual que é o desafio que é empregado quando se fala de cultura? Não só em laboratório, mas como um foco central dentro da área laboratorial, mas a cultura dentro de uma empresa, não é, Nath? Isso mesmo. Realmente, hoje é um desafio enorme, né, trabalhar sobre culturas, ainda mais envolvendo pessoas, né? Eu acho que é um tema que está super em alta.
A gente tem visto esse boom, né, da valorização desse recurso pessoal. Então, com certeza, trabalhar a cultura para que a gente tenha uma imagem forte, né, da nossa empresa, da nossa organização, realmente parte desse princípio, né, Claudimeia, de trabalhar com pessoas, de ter pessoas que realmente vistam a camisa das empresas. E nada mais justo do que a gente formalizar isso, né, em termos de processos, em termos de uma cultura forte mesmo. Então, né, vinculando já esses dois temas, né, a gente só trabalha com uma cultura, a gente só tem uma cultura forte se a gente tiver processos bem definidos, se a gente tiver um processo completo dentro da nossa organização e que isso realmente faça que as pessoas consigam trabalhar de forma que a gente não precise vigiar. Então, realmente esse é o nosso desafio, né, cotidiano. E com certeza você vai conseguir explanar muito bem isso para a gente, porque você já está à frente, né, da Bioprolab, exatamente com essa necessidade aí, né, de realmente trabalhar isso dentro da organização. Então, me conta um pouquinho, Claudimeia, como que você tem desenvolvido isso na Bioprolab, como que você tem trabalhado essa cultura forte, implementado essa cultura dentro da organização, dentro do laboratório. Bem, Natália, falar sobre cultura, né? Um tema que vai muito além do que são os procedimentos, dentro do que já está determinado, né? Porque o que é cultura? Cultura são o conjunto de valores, as regras, o que norteia o laboratório, o que reflete no nosso trabalho. É basicamente a forma de ser do laboratório, né? E dentro desse contexto, da forma de ser do laboratório, a cultura é o que acontece, é o que é. Quando não tem um dono vigiando, quando não tem um gestor vigiando. E isso é um desafio em todos os laboratórios. Isso é um desafio em toda e qualquer empresa. Por quê? A maioria dos laboratórios possuem uma cultura fraca. E uma cultura fraca, ela depende da presença de um gestor, ela depende da presença de alguém para fazer o processo acontecer. Então, quando a gente iniciou a Bioprolab, eu e a minha sócia, a Jaqueline, nós falamos desde o primeiro momento que a Bioprolab será uma empresa focada em pessoas. Porque o que é o laboratório? O laboratório são pessoas executando processos, né? Aí você falou num termo muito importante, processos. O que seria processo, Claudimeia? Bem, processo é a forma de conduzir a cultura, os processos, as análises, tudo o que requer a sequência laboratorial. Esses são os processos que precisam estar bem definidos, que precisam estar bem estruturados, né? Mas que precisam também de uma cultura, que é justamente o que está intangível. Porque o indivíduo, ele já vem com uma determinada bagagem. E essa determinada bagagem do indivíduo é quem vai ditar as regras de como ele vai executar o processo. Então, se o laboratório não possui uma cultura de execução dos processos adequada, uma cultura de comportamento, uma cultura da forma de ser, as coisas não funcionam. E até pode ter ali um gerente da qualidade muito eficiente, pode ter um sistema de gestão da qualidade muito bem implementado, mas se a cultura não estiver forte, não estiver estruturada, o que acontece? O dono, o gestor, ele acaba trazendo para os seus ombros toda a força. Ele traz para si a necessidade de seguir em frente. E, às vezes, é o que eu falo que, às vezes, esse mundo de laboratório é um mundo muito solo. Eu costumo brincar que só
quem trabalha em laboratório sabe o que porque parece um buraco negro, sabe? É problema atrás de problema, é desafio atrás de desafio, né? E se a gente não tiver uma cultura forte, baseando os princípios do laboratório, baseando as regras do laboratório, norteando para poder conduzir, vira um caos generalizado. E esse caos generalizado vai trazer reflexos negativos em todos os campos de atuação do laboratório. Com certeza, May. Acho que você falou muito claramente, né, sobre, às vezes, muitas organizações, elas deixam de ser uma organização e vira como sendo o dono da empresa, né? Tá toda a carga ali no dono, né? No empresário, que teria outras funções, né? Que teriam outros processos para poder trabalhar, que não só o processo operacional ali do laboratório. Quando você não tem isso muito bem definido, muito bem gerenciado, né, disseminado ali dentro da organização, realmente a carga fica muito grande. E o laboratório, né, a organização, ela tende a estagnar o crescimento, porque é humanamente impossível dar conta de todas as tarefas, de todas as execuções ali dos processos, se a gente não tem pessoas que trabalham conforme a cultura, conforme os requisitos estabelecidos. A gente costuma brincar ali na gerência da qualidade que a gente vive apagando fogo. Se a gente não tem um processo, se a gente não tem uma equipe que realmente entenda o que deve ser feito, a gente vive só apagando fogo, né? A gente vive trazendo os problemas para debaixo do tapete, chega próximo de uma auditoria, começa aquele desespero para a gente conseguir ter todas as evidências necessárias, e isso vai virando uma bola de neve. E partindo do princípio de uma gestão da qualidade, é importante, né, que a gente consiga disseminar todos esses processos, que as pessoas consigam entender a importância de cada etapa, de cada requisito, né, que a gente precisa de cumprir, exatamente para que não vire esse boom, né, próximo de uma auditoria ou próximo de uma fiscalização. Então, é extremamente importante que realmente as pessoas elas tenham esse sentimento de pertencimento ali daquela organização, daquele laboratório. Então, eu acho que essa que é o maior desafio que eu acho que você tem enfrentado e que todas as organizações acho que enfrentam realmente, né, Claudimeia? Sim, correto, vai de encontro, né? Essa fala sua vai de encontro justamente, exatamente sobre a questão de o que o laboratório pode fazer para poder implementar uma cultura que seja forte, que seja replicável, que seja duplicável, né? Porque o grande desafio disso para os donos de laboratório está diretamente ligado com a forma a qual um laboratório, na maioria das vezes, é concebido. Como que, na maioria das vezes, o laboratório, de onde que surge, né? Surge naturalmente, né? Da ideia de dois técnicos, né? De dois, ou um ou mais pessoas que são técnicas. Elas entendem muito bem do seu trabalho, entendem muito bem do que vão vender, e a partir daí, né, eles fomentam o seu negócio, e a partir dali eles iniciam os trabalhos laboratoriais. No entanto, poucos gestores da área de laboratório, eles possuem o conhecimento do ponto de vista estratégico mesmo dessa cultura. E como, na maioria das vezes, os laboratórios começam com técnicos, né, com especialistas nas áreas, a duplicação e o crescimento, ele vai passando da forma que tem que ser, da forma que é. E quando o laboratório já está estruturado, já está com um sistema de gestão implementado, as coisas já estão acontecendo, fica muito mais difícil de voltar lá atrás, né, de voltar nos primórdios do laboratório para poder reverter e conseguir trazer uma cultura forte. Então, é muito bom quando o laboratório já se inicia
as suas atividades já com o pensamento de uma cultura forte, já com o pensamento de que tem que ser pessoas executando processos, porque tem que lembrar da pessoa em primeiro lugar. Tem que pensar na pessoa em primeiro lugar, porque vai ser a partir das pessoas que estão ali executando aquela atividade é que os laboratórios vão conseguir se desenvolver. Então, quando começa-se pelo início, é muito bom. Mas quando não acontece dessa forma também, é desafiador. Mas tem também como mudar. Porque muitas das vezes o dono tem aquela percepção, assim, né, o caldo já entornou, a situação já está em uma questão complicada, o dono pensa que é muito difícil de reverter aquela situação. Mas é desafiador, mas é absolutamente possível, sabe? Porque tudo começa por uma questão de mentalidade. Tudo na vida é uma questão de mentalidade. E para a cultura não é diferente, né? Falar de cultura não é diferente, né? Então, esse dono, ele precisa entender que ele pode, sim, aprender, adquirir os conhecimentos necessários e acreditar que ele é capaz, né, de transmitir para os seus colaboradores o que é preciso. O caminho é árduo. Por que o caminho é árduo? Porque precisa o quê? De tempo, precisa de desenvolvimento, né? Precisa-se de dedicar algo que a maioria dos gestores de laboratório não possuem, que é tempo para aplicar no desenvolvimento da sua equipe. E uma coisa interessante, Claudimar, que você falou aí, é essa questão da implementação de uma cultura em algo já em andamento. E também o fator dos processos que tem que ser executado. Porque muitas das vezes as pessoas pensam, né, Natália, que a questão de processos é algo que é burocrático, é algo que vai fazer eu perder tempo, é só um monte de papel, um monte de instrução, um monte de regrinhas que eu tenho que seguir para poder fazer o meu trabalho que eu já sei como fazer. Né? E isso, muitas das vezes, ele impacta diretamente na forma como você vai instituir a cultura da empresa, né? Em todos os seus patamares. E também no fator de que você acaba tendo que empregar uma força maior para poder conseguir fazer com que a cultura seja cumprida, para que o processo seja engajado e ali você consiga ter resultados. E na sua visão, como que você consegue contornar essa situação, dessa visão que às vezes é um pouco marginalizada sobre a questão da cultura, sobre a questão de processos dentro do laboratório, dentro do dia a dia da empresa? Bem, Roger, a grande questão, tá, é que as pessoas elas precisam entender que cultura vai muito além de missão, visão e valores. Cultura não tem como, ela pode até estar escrita, mas ela é vivida. Ela é vivida, é a experiência do colaborador ali naquele dia a dia, né? Então, eu vou te contar assim, de forma prática, né, e sem muita formalização, por exemplo, na Bioprolab, a Bioprolab está passando por um processo de ampliação de mercado, de crescimento, está passando por um processo de desenvolvimento. E este ano, por exemplo, se fez necessário a revisão da cultura. Por quê? A mesma cultura que funciona para 10 colaboradores não é a mesma cultura que vai funcionar para 20, não é a mesma cultura que vai funcionar para 50. Né? Essa é uma realidade e isso precisa estar muito claro, precisa estar muito bem estruturado e formalizado para os colaboradores. Só que como o gestor, ali o dono do laboratório, ele está tão preso dentro, quem é de laboratório consegue entender muito bem isso que eu estou falando, que a maioria das vezes ele fica o quê? Ele fica preso dentro da caixa, ele fica preso dentro dos seus processos, dentro dos seus desafios,
como a Natália falou, apagando um incêndio todo dia, né? Não deve ser assim não, né, Natália? Com certeza Matando não. ou 2 leões por dia, né? Então, como o dono, o gestor, ele fica ali muito preso dentro daquele cenário, ele fica difícil para ele pensar, para ele entender e alterar um pouquinho essa forma de ser. Então, a partir do momento que ele traz para si a responsabilidade, né? Estrutura, porque cultura é uma ciência por trás. Quando ele estrutura essa ciência, quando ele consegue trazer de forma prática, aplicada à sua realidade, ao seu cotidiano, ao seu dia a dia, e preocupando, em primeiro lugar, com as pessoas que vão executar os processos, aí naturalmente a coisa deslancha, a coisa duplica, né? E como que na prática, por exemplo, eu fiz isso na Bioprolab, neste processo de revisão? Eu fiz em 2 etapas, tá? No primeiro momento, quando eu fui apresentar o planejamento estratégico para a equipe, eu já consegui mostrar, eu já consegui deixar claro para a equipe que a cultura estava passando por um processo de revisão. A cultura estava passando por um processo de revisão e que consegui demonstrar com dados a importância dessa mudança para alcançar os resultados que estavam planejados. Então, quando fica fácil da pessoa enxergar, da pessoa vivenciar, as coisas fluem com maior naturalidade. E no segundo momento, aí eu realmente apliquei um treinamento e os treinei objetivamente sobre cultura. Aí, dentro desse contexto, nós aprofundamos sobre os padrões mentais, os padrões de comportamento humano, os padrões cerebrais, a forma em que o cérebro divide as informações, né? E trabalhamos também a parte de produtividade. Então, dentro desse cenário, eu pude agregar uma série de informações que nós precisávamos resolver, conseguir transformar aquilo cientificamente para os colaboradores, conseguir transformar as nossas dores, as nossas rotinas em algo que eles pudessem enxergar. E a partir disso, ficou mais fácil, né? Depois desse processo, rapidamente nós já conseguimos perceber pequenas mudanças que já estavam fazendo diferença, né? E isso é totalmente possível para que os laboratórios desenvolvam. A grande questão é ter a percepção, ter a tranquilidade de encarar na prática quais são as suas dores e como resolvê-las de forma prática, de forma tangível para os seus colaboradores. Claudimeia, realmente eu acho que esse processo que você está vivenciando, né, que você explanou aqui para a gente, é realmente o mais factível para que as empresas consigam trazer as pessoas para dentro das organizações. E isso tem sido muito discutido, né? Hoje a gente vê que ter uma qualidade de vida das pessoas dentro da empresa é algo que aumenta o valor da ação das empresas no mercado, né? Então, isso é um objetivo e não, né, não é mais uma coisa esquecida, né, das organizações. Então, hoje, o nosso recurso pessoal é realmente algo que precisa ser trabalhado com muito carinho, com muito cuidado e realmente entendendo, né, toda essa questão psicológica por trás de cada indivíduo que está ali trabalhando, né, conosco. Então, eu acho que realmente, né, você ter essa visão, claro que por causa de todo o seu conhecimento, de toda a sua expertise e seu desenvolvimento profissional, é algo que realmente fez e está fazendo acontecer na Bioprolab, onde você trabalha. Mas isso realmente hoje não é uma realidade da maioria dos donos de laboratório, que realmente tem muito mais um conhecimento técnico. E aí, delegar as atividades para alguém, né, que está
trabalhando com ele, fica muito mais difícil, porque tem todo aquele entendimento de que eu não consigo delegar alguma coisa que só eu sei, que só eu, né, tenho o conhecimento. Isso eu consegui, né, aprender por causa de 20 anos de carreira, de 30 anos de carreira. Mas isso é uma sobrecarga muito grande. E que isso vai minando, né? Eu acho que o crescimento da empresa vai acabando que o dono da empresa realmente não dê conta de todas as etapas, né, de todos os N braços que tem uma organização e que precisa efetivamente ali, talvez, da presença dele, da energia dele, e ele às vezes está fazendo algo que poderia estar disseminado, que poderia estar delegado para outra pessoa. Então, eu acho que realmente, né, você partir desse entendimento do que cada colaborador ele tem uma aptidão, ele tenha uma característica, né, para aquela determinada atividade, é crucial também para você entender o quanto você pode delegar, o quanto você pode cobrar, para que isso faça parte da sua cultura, né? Eu acho que você entender as pessoas é um requisito primordial ali para que a empresa ela consiga, de fato, expandir. Então, né, conte mais algo que você tem aí trabalhado, tem estudado em relação a esse critério aí mesmo, né, de desenvolvimento pessoal. Eu acho que vai muito, né, desse princípio também. Sim. Natália, veja bem, dentro de um contexto, tá? Onde o laboratório ele foi iniciado por um ou mais especialistas na atividade que vai ser desenvolvida. Por sua vez, esses especialistas, eles não possuem domínio da ciência por trás do desenvolvimento humano. Dentro disso, a empresa, o laboratório, ele vai crescendo e o dono, ele acaba se tornando um verdadeiro presidiário do seu próprio negócio. Ele acaba, ele vive dentro de um contexto onde por um lado, ele acha difícil de delegar, ele acha difícil de compartilhar, porque ele vai, para delegar, primeiro, ele vai precisar dedicar tempo, e tempo nós já falamos, né? Que é algo que dificilmente os gestores de laboratório têm. Então, e por outro lado, também existe o funcionário que hoje em dia não, na verdade acho que é uma realidade. Existem no mercado poucas pessoas que realmente querem resolver os seus problemas, né? A maioria das pessoas, elas querem chegar dentro da instituição e fazer o quê? O básico. Elas querem desenvolver o básico. Elas querem chegar, trabalhar, sair e no final do mês ganhar o seu salário. Este é o padrão. Está errado ou está certo? Não entra em discussão neste momento, né? Mas a grande questão é o dono, como ele se vê dentro de um cenário totalmente complicado e dentro da caixinha mesmo, ele não consegue pensar fora. E por ele não conseguir pensar fora, ele acaba se tornando um presidiário do seu próprio negócio. Então, algo que lá atrás surgiu com a ideia de ser transformador, de desenvolver, né? Ele acaba se tornando presidiário do seu próprio negócio. E, por outro lado, tem uma questão de ego também envolvido, sabe? Porque quando a gente adquire muitos anos de experiência, quando a gente domina uma determinada situação, acaba inconscientemente sendo prazeroso a necessidade da presença. Se eu não tiver, nada acontece. Não, se eu não tiver, as coisas não funcionam, as coisas não vão. Então, dentro desse cenário, existem dois pontos de vista, né? O primeiro ponto de vista é desse ego do próprio indivíduo, do próprio empresário, né? Que ele
ele acaba achando boa aquela sensação de que, nossa, a minha presença ela é obrigatória, nossa, sem eu nada acontece. E, por outro lado, existe a deficiência da delegação, né? Existe a dificuldade em delegar, mas também porque existe a dificuldade de ter pessoas que querem assumir responsabilidades, que queiram resolver problemas. Essa é uma deficiência geral do mercado. Eu não sei se os nossos ouvintes ali, se eles estão tendo um filme passando na sua cabeça agora sobre tudo isso que nós estamos falando, né? Se tem alguma coisa assim que talvez se assemelha com você, né? Você CEO, você gerente da qualidade do laboratório, será que tem alguma coisa que foi falado aqui e você passa por isso? Eu acho que não, né? Você não deve ter nenhum desses problemas. Mas a gente sabe, né, Natália, que essa questão das dores que tem no mercado hoje, né, Claudimeia, o fator, esse jargão que tem no mundo empresarial do empresidiário, né, que é esse dono de laboratório, esse dono de empresa, né, esse CEO, que ele acaba preso dentro dos seus próprios processos. E quanto mais ele tenta sair, mais ele fica afundado dentro daquilo ali. Né? E, por outro lado, tem essa questão do colaborador, que muitas das vezes ele não encontra a pessoa que vai estar ali ao lado dele, de certa forma, né? Para poder executar toda essa gama de necessidades. Então, a gente vê muito essa questão de dores que o laboratório passa, né, Natália? Sobre essa questão assim, da dificuldade, essas dores que são ali incutidas ao longo de todo esse processo para gerar uma cultura solidificada, para gerar ali um processo consolidado, de maneira que ambos os lados possam entender, não é? Exatamente. Eu acho que realmente, né, você encontrar um empresário que tenha um conhecimento técnico, com certeza, né? Igual você falou, no caso de vocês da Bioprolab, foram 2 técnicas que tiveram esse anseio de empreender, que tenham tempo para poder passar para uma pessoa que queira aprender. Eu acho que assim, a gente encontra o match perfeito, né? Vamos dizer assim. Então, realmente é desafiador, né, Meia? Eu acho que a gente parte do princípio de... Eu sempre brinco assim, ou a gente tem uma pessoa que tem muito conhecimento técnico e aí ela desenvolve, né, resolve ter um laboratório, ou a gente tem alguém que está trabalhando, que vê uma oportunidade de ter um negócio, e aí conhece muito, às vezes, na parte de gestão, mas não tem o conhecimento técnico. Então, assim, hoje eu vejo que lá na Bioprolab vocês têm tem perfis bem definidos de 2 pessoas que realmente conseguem levar o negócio para frente, né? Vocês 2 são técnicas, mas você tem um desenvolvimento profissional aí na parte da área de pessoal muito importante para a organização, e que isso, apesar, né, de todos os desafios, ainda é um passo a mais do que várias outras empresas que não têm esse conhecimento, que não têm essa visão de que precisamos desenvolver pessoas, precisamos trabalhar com a análise ali, né, da nossa equipe, para a gente ver aonde a gente consegue expandir. Porque crescer dói. Crescer dói muito. E essas dores muitas das vezes não são tão trabalhadas, digamos assim. São dores que às vezes passam desapercebido no dia a dia, visto que laboratório não tem correria nenhuma, né? Laboratório é um ramo assim muito tranquilo. Você que nos escuta aí deve estar pensando aí, laboratório é muito calmo, não tem nenhum problema, laboratório é um mar de rosas, né? Então você não vai ter nada disso que está sendo falado aqui. E essas dores muitas das vezes podem impactar muito o processo, não é, Claudimeia? É verdade. Bem, lá na Bioprolab, nós tivemos... não diria sorte, eu acho que o destino uniu, na verdade, 3 pessoas, que no final das contas é 4, eu vou contar um pouquinho a história. Bem, mas no ponto de vista técnico da Bioprolab, desde os seus primórdios, desde o seu primeiro momento, ele surgiu com 3 pessoas. Uma pessoa que eu brinco que ela vende até avião caindo, é uma especialista técnica, é a Jaqueline Gomes Barreto. Eu brinco que ela é técnica, ela sabe o que ela está vendendo, ela sabe o que ela desenvolve. Então, a ela, o
é a ela que é dado o grande desafio diário ali de vender, porque é a partir da venda, é a partir da amostra que o laboratório cresce, né? Então, por outro lado, teve a Ana Carolina. A Ana Carolina, ela é muito técnica, ela é dos bastidores, ela que coloca as análises, os processos para poderem acontecer, né? Entrega de resultado, né? Entrega de resultado, porque nós temos o foco de entregar o resultado com agilidade para o cliente, né? E tem eu, que já sou mais analítica, que já tenho uma visão mais estratégica, que penso muito sempre em médio e longo prazo. Então, todas as nossas ações, em tudo que a gente vai conversar, a gente tem um ponderamento, né? E quando a gente conversa entre 3 pessoas, fica mais fácil. E a Bioprolab, ela se tornou referência no mercado justamente por nossas competências unidas. E essas competências levaram a Bioprolab para patamares, se tratando de patamares laboratoriais, em patamares rápidos. Nós alcançamos resultados rápidos, mas justamente por isso. A gente sempre agrega a nossa dedicação, a nossa força de vontade e as nossas diferentes expertises somadas, né? Nós tivemos um investidor que ficou nos bastidores desse processo, né? Que desenvolve a parte do financeiro, mas a parte de fazer o laboratório acontecer, de fazer a empresa acontecer, foi muito interessante. Começou-se com 3 pessoas. Neste primeiro momento, a gente conseguia desenvolver um trabalho de praticamente 10 pessoas e, a partir dali, houve o crescimento, a partir dali, houve o desenvolvimento. E esse desenvolvimento, como tinha como pilares 3 pilares, 3 perfis diferentes, e desde o primeiro momento a gente já tinha um combinado que a cultura da Bioprolab ia se iniciar por pessoas executando processos, as coisas fluíram e hoje realmente nós conseguimos obter um patamar importante. Nós somos referência em Belo Horizonte e região metropolitana e já atendemos a nível Brasil. Então, nós conseguimos patamares importantes justamente por essa fusão, né? Essa fusão aí de perfil e com um foco muito assertivo, um foco muito cuidado com o cliente, né? E em relação às dores, né? As dores na cultura, por que são tão difíceis de ser trabalhadas? Primeiro, pela questão da mentalidade, né? Como eu já disse aqui, tudo começa pela mentalidade. E o indivíduo, ele já chega para a gente, ele já chega do nosso laboratório com o seu perfil já totalmente formado, né? Então, quando ele adentra o laboratório, quando ele inicia no laboratório e o laboratório não possui uma cultura estruturada, não possui uma cultura forte, o que vai passar a ditar as regras já são justamente o comportamento desse indivíduo. Isso pode se tornar um calcanhar de Aquiles do negócio, Justamente. do laboratório, da empresa, em todos os aspectos, né? Justamente. Porque vem um indivíduo com uma formação, entre aspas, uma bagagem já pré-elaborada. E aí ele vai querer trabalhar dentro da estrutura da empresa com aquela bagagem, com aquela forma de vivência, com a forma de execução, e vai de encontro diretamente com a cultura que já está disseminada dentro da empresa. E aí começa a haver aqueles famosos atritos, aquelas famosas dificuldades de comunicação, às vezes pensamentos, eu achei que era assim, eu achei que seria dessa forma, seria melhor. Não, se eu fizer assim vai ser mais prático. Né? Creio que você não deve ter passado por isso lá na Bioprolab, você não deve ter enfrentado quase nada disso lá, né? E aí, como que você lidou com isso, Claudimei? Isso não só aconteceu, como acontecem também, né? Não é porque eu estou aqui tratando deste tema que eu consigo trazer 100% de excelência de resultado.
Como lidar com isso? É trabalhar em cima. Então, é preciso identificar o que está acontecendo, né? Identificar qual que é aquela situação, analisar criticamente, porque todos os pontos são válidos e a cultura, assim como os processos laboratoriais, como tudo, precisa estar em melhoria contínua. O que o laboratório precisa tomar cuidado é para ela não se tornar dependente do indivíduo. O laboratório ele não pode ser dependente do indivíduo. Ele precisa ser dependente da cultura e dos seus processos, né? Então, dentro de um cenário onde, na maioria das vezes, né, a gente tem um dono de laboratório que não tem formação, que já estabeleceu ali uma cultura muito fraca, chega-se o indivíduo, já com o seu potencial, com o seu subconsciente, porque tudo isso está muito relacionado com padrão humano, né? Um indivíduo que, na maioria das vezes, só querem fazer o básico, né? Só querem fazer um pouquinho ali do que está determinado. E o dono do laboratório, então, ele precisa se apresentar e explicar para esse indivíduo: você está chegando, né? Eu valorizo o seu conhecimento, eu valorizo o seu know-how, mas aqui, para chegar nesse resultado, tem que ser assim, tem que ser assado, porque o dono de laboratório, gente, ele não tem tempo para gerir picuinha, né? E isso é uma realidade muito comum dos laboratórios. Eu costumo dizer o seguinte, que o funcionário, ele não é obrigado a estar ali na empresa, né? Ele não é obrigado a estar ali, mas se ele está ali, é obrigação sim dele vestir a camisa e jogar a favor daquele time. Ele não pode jogar contra. E é nisso que o dono do laboratório ele precisa ficar muito alerta. Ele precisa ficar muito alerta, porque às vezes ele está pagando para alguém que está jogando contra. Entende? Então, ele precisa entender, acompanhar esses indivíduos que já estão chegando com essa determinada bagagem e conduzi-los, né? Conduzi-los nesse cenário para que ele, no meio do caminho, não perca a sua essência, não perca a sua caminhada, né? Não perca os rumos ali da sua jornada. E a gente escuta muitas dores também, que são muito comuns, né? O funcionário, principalmente o funcionário aquele que é mais antigo de casa, sabe? Nossa, gente, para quando vai revisar, ele sempre fala assim: mas já era assim quando eu cheguei, já era desse jeito, não vou mudar, né? Por que isso acontece? Porque o cérebro humano, ele foi condicionado, ele foi estruturado no próprio desenvolvimento a fazer o básico, e não o extraordinário. Poupar energia ao máximo possível. Isso já é desde da época das cavernas. O que o homem fazia? Ele ia lá, caçava e dormia, comia e dormia para quê? Para economizar energia, para não ter que sair, para não ter que caçar de novo. Literalmente, né? Condicionado dentro dos nossos ancestrais. Esse é um padrão, que faz parte do desenvolvimento humano. Então, a proatividade é algo extremamente falho. São poucos os indivíduos que possuem a proatividade. Aí, aquele, principalmente, né, que já é mais velho de casa, fala: mas já era assim quando eu cheguei. Tudo bem, respira e explica para ele o porquê que é necessário aquela mudança para alcançar determinado resultado. Dê um tempo, meça e depois, se for necessário, despeça, né? É importante o dono do laboratório entender isso, porque o funcionário ele não é obrigado a estar lá. Ele pode pedir conta e sair no meio da tarde, não pode? E a gente fica lá com a bancada cheia de análise para poder fazer, né? Mas, se ele está lá, o empresário,
não só pode, mas deve cobrá-lo, tá? Porque ele precisa estar jogando a favor do time e não contra. E a gente escuta outras dores também, sabe, Roger? Por exemplo, já era assim quando eu cheguei. O que mais que é muito comum da Já gente estava tão ouvir? bom, por que que teve que mudar? Sim, né? Porque toda mudança, né, gera um desafio. Desafio. E se realmente, né, o colaborador, né, os funcionários ali da empresa, eles não atendem à expectativa, a gente tem um desastre em cadeia, né, vamos dizer, porque o nosso cliente vai ficar insatisfeito e isso vai refletir no faturamento da empresa, enfim. Então, realmente, né, eu acho que é o que você falou. Tudo na vida, a gente precisa de ter indicadores ali, né? Então, a gente treina, a gente cobra, a gente mede ali o quanto foi satisfatório aquele desenvolvimento, mas se realmente, né, não se adaptou, não se adequou àquela cultura, àquele estilo de trabalho do laboratório, não tem por que a gente ficar empurrando com a barriga, né? Mesmo porque a gente precisa evoluir, a gente precisa crescer. E talvez não é porque aquele funcionário não ele é bom, talvez ele não é bom naquele lugar, naquele ambiente. Então, eu acho que você, como também né, tem esse perfil de gestão de pessoas, talvez naquele lugar, aquele colaborador, ele realmente não tem um desenvolvimento muito bom. Mas se você migrar ele para um outro, né, espaço, que talvez tenha uma vaga, que tenha alguma né, necessidade ali, ele pode se desenvolver muito. Então, eu acho que cabe também essa análise crítica ali dentro da organização para que você conheça realmente quem está ali dentro com você. Porque pode ser que em outro lugar, né, ele floresça. Então, acho que também cabe esse ponto de vista, né, Claudimeia? Sim, com certeza. Isso é extremamente eficiente. Às vezes, um determinado colaborador que está em um determinado ambiente que não apresenta resultados, em outro ele já apresenta resultados fantásticos, que não necessariamente é da sua área de formação técnica, por exemplo, né? Então, isso é muito enriquecedor e pode contribuir muito para o desenvolvimento, para o crescimento da empresa. E interessante isso, você falar, né, que talvez não é de formação técnica. A gente, eu vim do interior, assim como você também, né, Claudimeia? Isso. E a gente tem uma obrigatoriedade de estudar, né, de escolher uma profissão, talvez ali muito novo, né? Então, às vezes, realmente, a gente não entende o motivo da gente ter escolhido aquela profissão, né, aquela faculdade. E, às vezes, né, a nossa forma de trabalho ela vai ser completamente diferente da nossa formação. Então, é muito importante ter essa percepção, às vezes, ali dentro da própria empresa, porque você pode estar descartando uma pessoa que pode ser muito boa em uma área que ela não tem formação técnica. E isso é importante para a organização. E eu acho que isso é uma das formas de você até motivar o funcionário, né? De dar a ele desafios diferentes. E aí, partindo disso, né, quais são as outras formas de você motivar, que você pode aconselhar aí os nossos ouvintes para que eles também sigam esse raciocínio, sigam essas diretrizes de motivação? Porque eu acho que né, a gente não tem como colocar fora de uso uma pessoa, assim como a gente coloca os equipamentos, né? Mas a gente tem como trabalhar melhor, né? Lapidar melhor aquele profissional que está com a gente. Eu acho que isso também é uma responsabilidade social dos empresários. Então, assim, gostaria que você explanasse assim, um pouco melhor sobre essa parte de motivação, né? De trabalhar mesmo com as pessoas que estão ali com a gente. Bacana, olha só. Eu, particularmente, eu não acredito em motivação externa. Impactante, né? Eu não acredito em motivação externa, porque o que é motivação? É o motivo mais a ação.
né? É isso que o empresário precisa dedicar tempo para poder conseguir mostrar isso para o seu colaborador. Talvez o colaborador, ele nem consegue saber qual que é o seu motivo. E é uma responsabilidade, inclusive no processo de formação do colaborador, ensiná-lo a mostrar para ele que ele precisa entender qual que é o motivo dele. Porque a partir do momento que ele tiver um motivo, ele vai realizar as ações necessárias para que, a partir daí, ele esteja naturalmente motivado a desenvolver a sua atividade, para poder desenvolver o seu trabalho e ter os resultados que ele almeja para o motivo dele. Porque é um motivo mais a ação. Isso que é motivação. E esse tema de motivação, ele está muito interligado com padrões comportamentais, com padrões mentais mesmo. Na maioria das vezes, precisa estudar um pouquinho e precisa ensinar esse colaborador. É claro e muito produtivo quando a empresa consegue ter ali, de forma estruturada, ações que vão vir de encontro com os objetivos da empresa, para tornar um ambiente saudável, um ambiente tranquilo, ações, mesmo que simples, que vão trazer uma alegria momentânea para aquele colaborador. Quando a empresa ela entrega além do que o que está combinado, ela acaba tendo resultados positivos pela lei da reciprocidade, que é quando ela dá mais do que o combinado, automaticamente aquilo vai retornar para a empresa com o colaborador também entregando além do que está combinado. Então, a motivação é esse conjunto de fatores, porque no laboratório, quem trabalha com laboratório sabe muito bem disso, é uma loucura, você não consegue praticamente dedicar tempo. Aí como você vai dedicar rotina diária de engajamento, você vai ter treinamento diário ali, dar uma palestra motivacional todo dia, começar o café da manhã com todo mundo altamente motivado, com dopamina rápida, isso não é, na maioria das vezes, sustentável. E por não ser sustentável, é preciso fazer esse trabalho, que é um trabalho até de coach mesmo com os colaboradores, e deixá-los naturalmente motivados, né? Porque se você trabalha num lugar que é bomba todo dia, que tem que, às vezes, resolver 1, 2, né, leões por dia, como que você vai não estar motivado realizando aquelas ações, né? Então, é muito importante isso. É muito importante, por um lado, a empresa ensiná-lo a ter os seus motivos, ter a sua motivação interna e, por outro lado, ter mecanismos para que ele possa estar num ambiente que ele queira estar. Entregue um pouco a mais que o seu colaborador, através da lei da reciprocidade, vai devolver um pouco a mais também. São coisas diferentes. Motivação é do indivíduo. Lei da reciprocidade. Então, esses dois fatores combinados dão ali aquela leveza ao ambiente e o colaborador ele não vai ser suprimido em suas emoções e vai poder manifestar a sua motivação diária, a sua motivação cotidiana. E uma coisa que tem que tomar muito cuidado nesse ponto, que é uma linha muito tênue dentro desse processo, é a questão de uma motivação, mas não estar mimando o colaborador. Porque muitas vezes a pessoa pode pensar, alguns CEOs aqui presentes que estão nos ouvindo, pode pensar que aquele fator, não, eu tenho que, entre aspas, afagar o ego do meu colaborador, eu tenho que cuidar muito bem dele porque eu tenho que tê-lo motivado, tenho que tê-lo ali talvez mais alegre dentro do contexto, e aí a gente passa nessa linha tênue, né, entre você motivar e acabar mimando.
Esse processo é algo assim, tem que tomar muito cuidado dentro desse contexto para evitar. Porque senão a gente volta lá atrás no contexto que a gente falou, que a gente fica preso ao colaborador. A empresa fica dependente dele. Ah, não, eu tenho que cuidar muito bem dele porque eu preciso dele, etc e tal. E aí acaba quebrando essa questão de uma cultura forte. E aí passa a ser apenas uma ação que eu preciso fazer para poder ter alguém junto comigo, não é? Isso, olha só, um laboratório, assim como qualquer negócio, é o quê? É um lugar que precisa gerar resultados, não é mesmo? Com certeza. Precisa se gerar resultados. Então, dono, gestor de laboratório não é psicólogo de colaborador, né? Ele precisa, sim, cuidar das características do colaborador, fornecer para ele um ambiente saudável, para ele conseguir desenvolver as suas competências, conseguir desenvolver através da sua motivação diária para as coisas funcionarem com maior fluidez. Mas é importante entender que o dono, o gestor do laboratório, ele não tem que ser psicólogo, ele não tem que ser terapeuta, ele não tem que ser mãe. Ele está ali com a função de ser estratégico para o negócio, de trazer resultados para o negócio. E o colaborador está sendo pago também para trazer os resultados para o negócio. Claro que, Claudimeia, mas não é pessoas cuidando de processo? Sim, pessoas cuidando de processos. Pessoas têm dia que não está bem, aí cabe ao gestor lidar com essa situação. Agora, todo dia... Não dá. Não dá, É complicado, né? O indivíduo tem um dia que ele tem que ir ao médico, tem um dia que ele precisa fazer massagem à tarde, tem um dia. Mas a partir do momento que aquilo passa a transformar, alterar a sua cultura, então fique alerta. É sinal que você precisa implementar mecanismos para poder não reverter a sua cultura, né? Porque cultura, no final das contas, com tudo isso que a gente falou, é a cultura que manda no contexto inteiro, né? Porque o dono não precisa estar presente, o gestor não precisa estar presente, mas se o seu laboratório tiver uma cultura forte, as coisas acontecem da forma que precisa acontecer. Entregando os resultados que precisam ser entregues, né? Eu acho que é bem isso mesmo, Claudimeia. Funcionar sem ter alguém para supervisionar. Eu acho que, partindo desse caminho, né? Eu acho que, claro, né, com todos os mecanismos, com todo o seu... né, com todas as diretrizes de gestão de pessoas, independente disso tudo, a gente tem que ter... saber onde a gente está entrando, né? Então, cabe ao colaborador também ele saber qual que foi o planejamento dele, qual que foi a estratégia que ele entrou naquela empresa. Se não está condizente com o que ele espera, ele também precisa de ter a responsabilidade, né, de pedir para poder sair realmente. Então, acho que se a gente trabalhar, né, com honestidade, né, do perfil, a gente consegue atingir altos, né, consegue atingir nossos objetivos também. Então, acho que vai a partir disso mesmo. Isso é muito bom. É uma pena que é um contexto tão rico, né, de dados para a gente explorar, de informações, né, Claudimeia, que a gente pode estar trabalhando, né, que a gente pode estar debatendo, né, Natália? E o nosso tempo não nos permite explorar tanto assim, a gente aprofundar tanto dentro desse contexto. Mas, assim, de um contexto geral, para você, ouvinte, que nos acompanhou aqui durante esse primeiro episódio do nosso podcast, Claudimeia, o que você diz para o nosso ouvinte acerca, de maneira assim, palavras-chave para um resumo, uma cultura forte dentro da empresa? Bem, para que você consiga transformar o seu dia a dia, para que você consiga transformar a sua rotina em uma cultura consolidada, tá? Primeiro, altere a sua mentalidade. A partir do momento que você entender que você pode,
que você é capaz e transformar as suas ideias, transformar aquilo que você realmente quer, você consegue entregar isso de forma clara e objetiva para o seu colaborador, você estabelece as métricas para você medir e acompanhar isso ao longo do tempo. Isso te trará liberdade, te dará autonomia de tempo para que seja sustentável a sua vida como dono de laboratório, porque eu sei bem que não é fácil. Oi, Claudimeia, é exatamente isso. Eu acho que você chegou nesse ponto. A gente agradece muito você, né, a Bioprolab, por estar aqui com a gente nesse primeiro episódio do Gerência Quality. Espero que a gente tenha outras conversas. Eu acho que gestão de pessoas é muito grande, né? É muito vasto o conteúdo. A gente pode depois marcar novamente uma outra conversa exatamente para a gente falar de algumas técnicas aí que você utiliza para entender mesmo o colaborador que está ali, para a gente fazer essa análise crítica, né? Do perfil do profissional. Então, agradeço muito a sua contribuição, né? A Equality e o Gerência Lab, por você ter aceitado o nosso convite, e espero muito que a gente encontre novamente em outro episódio aqui no Gerência Quality. Muito obrigada. Será um prazer, né? Falar principalmente sobre os padrões mentais, né? Eu falei muito, né, sobre os padrões mentais e a neurociência, ela explica muita coisa acerca do indivíduo. Isso é uma questão mais técnica, muito difícil mesmo, né, dos donos de laboratório, às vezes, terem acesso. Será uma alegria, mas, por fim, né, eu realmente gostaria de agradecê-los. Foi um prazer, né? Foi uma alegria estar aqui com vocês. Eu acredito que este é um cenário, é uma dor, né, de muitas pessoas. Espero ter contribuído aí um pouquinho, né, para o desenvolvimento do intelecto mesmo dos laboratórios, né? E vou falar um pouquinho da Bioprolab, né? A Bioprolab, que é um laboratório de controle de qualidade referência aqui em Belo Horizonte, região metropolitana, mas atendemos também a nível Brasil. A Bioprolab é um laboratório de controle de qualidade ambiental. Nós realizamos análises laboratoriais em qualidade do ar, água, alimentos, fármacos. Temos um know-how e uma expertise muito importante em toda a área de saúde. Então, precisando, nos contacte, será uma alegria reportar. Agradeço, né, ao Gerência Lab, que tanto tem contribuído para o desenvolvimento da Bioprolab. A Natália, né, que nós temos aí, inclusive, uma parceria, né, de desenvolvimento de treinamentos técnicos com a Equality. Agradeço e parabenizo vocês por essa iniciativa, por esses podcasts. Não, obrigado, Claudimeia. Muito obrigada, Claudimeia. Nós ficamos muito felizes com a sua presença, né, por estar conosco aqui nesse primeiro episódio. Tenho plena certeza que vai vir muitos outros desse. Afinal de contas, tenho certeza que os ouvintes aqui, eles querem saber quais são esses truques que a Claudimeia usa, né, que ela empregou ali na Bioprolab para poder alcançar um sucesso. Como ela mesma disse, todo dia tem um desafio novo, todo dia tem uma dificuldade, nem sempre é sucesso, mas ela busca isso e ela tem muitas estratégias que ela pode estar colocando dentro desse contexto. Para você que, né, acompanhou o nosso podcast aqui, que você ficou interessado sobre conhecer um pouquinho mais sobre a Bioprolab, poder entrar em contato com eles, fala pra gente, Claudimeia, como que a gente pode te encontrar? Será uma alegria, né, ter o contato de vocês na Bioprolab. Acesse o nosso site www.bioprolab.com.br. Lá terá todas as nossas informações e os nossos contatos. Perfeito. E, pessoal, sobre o Gerência Lab, que também é parte desse contexto, é um parceiro da Bioprolab, né? Se você também ficou interessado em conhecer um pouco mais sobre o Gerência Lab, que é um sistema LIMS para controle laboratorial, que vai estar ali te acompanhando, te levando a outros patamares, né? Só quando você conhecer, você vai entender melhor esse contexto, para que você possa aumentar a praticidade do seu laboratório, organização, resultados mais concisos e com maior liberação, de maneira mais ágil. Se você também quiser, pode estar nos conhecendo ali, pode entrar em contato conosco através das nossas redes sociais. Será um prazer poder ser um parceiro do seu laboratório também, juntamente com a Equality.
Isso mesmo, pessoal. É Quality, então a gente trabalha muito com a área de implementação, desenvolvimento aí, né, dos processos do laboratório e das organizações. Hoje a gente tem como foco a 17025, as normas ISO, né, 9, 14 e 45.000, além de vários treinamentos, inclusive com a Claudimeia, que também ministra treinamentos técnicos para a gente. Então siga o nosso Instagram, acesse o nosso site, com certeza a gente vai ter algum trabalho para poder garantir que os processos de vocês estejam conforme. Então, siga a Equality. Um abraço.